Bem-vindo ao Além dos Voos. Lembra de curtir o vídeo, compartilhar com quem você sentir que irá gostar, se puder também comentar e se inscrever no canal. Hoje a gente vai ouvir o relato do Lucas Nóbrega, que normalmente ele é que faz as perguntas e agora ele será o, vamos dizer, entre aspas, o entrevistado. Então, boa noite, bom, final de tarde, boa tarde, boa noite. É estranho estar o inverso, né? É estranho. Antes de tudo, eu gostaria realmente de agradecer, né, por você facilitar, né, todo esse trabalho que tem sido feito no YouTube. Não estou falando só, evidente, como meu filho, e sim como participante, né? E que tem uma vida dentro da tridimensão, um trabalho de grande exposição com inúmeros seres. Então, eu acho esse exemplo vivo, né, de uma beleza que me emociona, né? Então, vamos começar exatamente nesse ponto. Como é para você, tendo não só a exposição, como esse trabalho tridimensional, hoje está aqui, depois de amanhã está acolá, dando palestras e por aí vai, numa área totalmente diferente. Então, eu gostaria de saber como você se sente. nesses dois ambientes. Não são dois ambientes, mas... Nesses dois meios. Esses dois meios Esses dois meios. Primeiro de tudo, né, boa tarde, obrigado, né, é de fato diferente, tá, não fazendo as perguntas, mas sendo perguntado, né, mas queria agradecer também a senhora pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês. Acho que o trabalho que é feito, sinto que o trabalho que é feito aqui dentro do Além dos Voos, assim como no História Encantada, né, assim como toda essa vivência desses últimos anos tem sido muito importante para mim. Sobremaneira para mim, também falo pela Luísa, acho que está junto com ela, né, seguindo esse propósito é muito importante. Como é que estar na História Encantada e ao mesmo tempo ter esse trabalho, né, dentro do dual, né, do tridimensional, que me expõe, que eu tenho que estar colocado. Para mim sempre foi muito difícil, acho que inúmeras vezes eu comentei isso, né, de conseguir estar em sintonia, conseguir estar equilibrado quando eu estou dentro do dual. Então, o fato de estar dentro do História Encantada, de ter tido a oportunidade de estar junto no História Encantada, de estar aqui no Além dos Voos, me ajuda muito, porque eu consigo ver o propósito, né? Eu consigo ir além do zoom, como a Senhora da Terra fala, né? do parque de diversões e ver o que está além do parque de diversões, porque é muito fácil a gente se distrair no dia a dia do dual, é muito fácil a gente só focar nossa energia no dual, né, no dia a dia, né, no trabalho, na rotina do dia a dia, e ter a oportunidade de estar dentro do Além dos Voos, do História Encantada, isso permite com que eu olhe para dentro, né, que eu olhe para mim mesmo, que eu me alinhe e cumpra o meu propósito. Né? Então, isso para mim é maravilhoso. E sobremaneira ajuda várias vezes, né? Eu brinco quando tomo uma escovada, né, de falar assim, quando eu estou perdido e eu recebo uma mensagem dele ou da Senhora da Terra, né, falando
que dá para estar alinhado, estando dentro da rotina, dentro do dual, isso me dá esse estalo. Então, eu consigo, estando aqui, e consigo, no dia a dia, dentro do trabalho, né, me manter bem, me manter leve. Às vezes, claro, a gente cai, mas caiu, levanta-te, né? Como ele coloca diversas vezes. Então, eu gosto muito de ter essa oportunidade de estar sempre apto a querer me levantar, a querer estar alinhado, a querer cumprir com o meu propósito, que é o que eu vim fazer aqui, né? E como foi a sua entrada na Rede História Encantada? Você tem como contar um pouquinho do início? Sim. Antes de entrar no História Encantada, pouco antes da rede ser criada, né, eu tive a iniciação de Reiki. Para mim foi muito importante ter me iniciado em Reiki. Vamos dizer assim, o primeiro ato consciente de estar alinhado, né, de permitir o alinhamento dos chakras, de permitir com que eu tivesse bem com minha espiritualidade. E foi interessante que no processo de iniciação eu tive a sensação de estar com 2 seres de lá, né? E para mim foi muito marcante isso. E logo na sequência veio História Encantada, né? A Teresa criou História Encantada, convidou as pessoas a entrarem. E eu lembro de ter entrado no História Encantada pouco antes da entrada do viajante. Fui uma das primeiras pessoas a entrar ali, em fevereiro, março, né? Março, abril, né? E foi muito março, né? Foi muito bom ver as discussões, os grupos que foram criados, grupo de Reiki, grupo de admiração da natureza, de meditação, mas eu estava achando engraçado, né? Eu tenho a percepção, a gente está aqui por uma razão maior, né? E foi um dos primeiros tópicos exatamente que eu criei lá no História Encantada, né? Então foi muito boa a experiência de estar ali com pessoas que venham além, né? Que querem buscar ver exatamente esse propósito delas aqui em Terra. Então foi muito positivo ter entrado ali no História Encantada naquele momento, né? O tópico, o fórum Eu vou entrar aqui, eu tenho anotado para agradecer. História Encantada, Descoberta e Aprendizado. Foi isso. Estava perguntando, lendo, né? Posso ler para vocês o que eu escrevi lá na época. Não estamos aqui porque o Ning é legal ou porque a senhora do História Encantada, Teresa, né, escreve bem. Estamos aqui porque fomos conectados por aquelas palavras encantadas, e ao menos para mim elas têm sido um guia. E a vocês o que tem sido? O que descobriram, aprenderam e esperam partilhar. Então foi bem interessante, né? No tópico, eu estava vendo aqui, né? Foi criado no dia 3 de maio de 2009, e logo na sequência, no finalzinho do dia 3 de maio, logo na sequência, o viajante escreve no tópico, né? Foi também muito, muito bacana, né? A forma como ele coloca aqui as palavras dele, né? Então foi uma experiência muito boa, e depois várias pessoas entraram, várias pessoas comentaram, e para mim foi muito bom partilhar com os outros a razão da gente estar aqui dentro do História Encantada e dentro da ali de uma forma muito direta, né? Acho que foi o primeiro momento no qual ele expressa, na realidade, o que é o propósito, né? Então foi no tópico que você criou que vem uma série de palavras. E como tem sido esse trilhar? Tem sido uma jornada interna de aprendizado, de tomada de consciência de um propósito em Terra, né? Tem sido na leveza e na soltura, dentro do simples e natural, né? Então acho interessante. Toda vez que eu estou estando, para mim é muito importante isso,
né? Quando eu falo estar estando, é estar consciente do que eu estou fazendo, alinhado dentro do meu propósito, porque algumas das vezes eu estive ausente, mais ausente do que eu gostaria de estar, né? De fato, e dá para sentir isso, né? Quando você está dentro do fluxo, dentro da vibração, dentro do propósito, você está bem leve, né? E quando você se afasta do propósito, do seu propósito, quando me afastei da rede algumas vezes, né? Por N razões, né? Não vale aqui entrar, mas por distração na maior parte das vezes, né? Por distração do dual, você sente borocochô, né? Não tem outra palavra, é meio, né? Então acho que assim, toda vez estar estando é muito importante e me faz muito bem, né? Me faz muito bem. Acho que ter oportunidade que tivemos, né, ao longo desses anos, na rede, aqui, agora, no Além dos Voos, né? Acho que é muito importante. É a oportunidade que a gente tem a cada momento de estar consigo mesmo, né, de estar com quem a gente gosta, de estar dentro de um propósito, de estar dentro de de uma alegria interna, né, do bem-estar. Quando a senhora fala dos atributos do amor, né, a senhora coloca isso de uma forma interessante, e é assim, você se sente pleno, né, não tem outra fala. Então, acho que ao longo desses anos tem sido anos de plenitude. Toda vez que eu estou aqui dentro do História Encantada, seja aqui no Além dos Voos, é uma sensação de plenitude, de bem-estar, né? Eu estava, por curiosidade, a gente ia conversar aqui, eu dei uma olhada no tópico, né? Um tópico antigo, né? Essa conversa que a gente teve, e tem uma fala de um colega da rede, né? Do Arthurzinho, e ele falando, né? É me sentir bem, é me sentir em casa, né? De volta com os meus. Então isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Grande, Arthurzinho. Sim. Eu acho não, é uma certeza de sentir, né? Que todos que tiveram e têm essa participação vinda do desejo, da vontade, né? De se conhecer, né? De estar dentro do interno e sentir que todas as dimensões estão em cada um de nós. Nós acendemos a luz, né? E que o acesso dela é infinito. Esse dar-se as mãos dentro da Andaé, dentro das meditações, uma grande parte orientada por ele, pela senhora e por mais alguns, como também antes, né, da entrada dele já existiam as meditações que às vezes eram feitas à tarde e para quem trabalhava à noite, né? E você via um número de pessoas de uma beleza, assim, de chegar ao ponto a ser pedindo, né? De se fazer meditação à noite porque estavam trabalhando. Então não, é algo tão simples, natural, né? Em diálogo, em discordâncias, né? E que se chega a um caminho só. Sim. Isso é muito bonito. É sede bonito, é muito vivenciado, né? Acho que teve uma grande experiência ao longo ali dos primeiros anos de História Encantada, que aconteceu fora da rede, que foi muito bacana, que foi a celebração do meu casamento com a Luísa, né? E as pessoas que estavam, algumas pessoas que estavam lá no História Encantada participaram, e muitas participaram, mesmo não estando lá, né, presencialmente, mas sentido, né? Então foi muito, muito bom. 2012. 2012, né? Então 2012. Foi muito bom, foi muito forte. E tem sido forte, né? Ao longo desses anos, não quer dizer que foi forte só lá no começo, não, continua sendo forte. Né? Não, cada vez mais. Sim. Cada vez mais, porque esse estreito vai se estreitando, né? E eu acho que é muito, muito... acho que assim, é muito palpável você estar ali dentro de História Encantada, né? E estar
presença de seres de outra dimensão, né, de dimensões acima, né, e ter tido contato, né, com textos maravilhosos, com palavras maravilhosas, né, que foram trazidas ali ao longo de quantos anos, né, e ter a oportunidade, às vezes, de receber uma mensagem, né, um puxão de orelha, ou uma palavra que você esperava receber, acho que foram muitas, né, algumas recentes muito fortes para mim também, né, muito fortes, e eu acho que foram muito sentidas, né, e tem muita troca, não só com as pessoas que estão, né, no K maior, como também o pessoal da própria rede, né? Todo mundo que participa, né? A gente viu aqui as palavras da Adriana, da Silvia, né? Vão vir outras pessoas trazerem aqui as palavras, Tia Socorro, né? Tu colocou, Tio Lula, enfim. E a gente sente isso, né? Então tem as trocas ali que são colocadas, os textos, né? O trabalho que a Lu tem feito também é de colocar ali todos os dias, né? Um texto dela. Então acho fantástico, é fantástico. Não tem outra. Não só o HE, né, História Encantada, como aqui no Além dos Voos, né, de trazer isso, de trazer para as pessoas uma coisa que é um conteúdo que é simples e que pode ser interiorizado por qualquer um. Então, acho que isso é fundamental, essa divisão, né, de conhecimento, de sentir. Né, não tem conhecimento, partilha, de sentir. Né? Essa partilha dentro de vivências, né? Onde cada um se mostra um pouco, ou se mostra totalmente, né? Eu sempre volto para mim mesma e digo assim, nossa, eu estou no YouTube, estou aqui falando coisa que não passava. Me lembro que há uns 2 anos atrás você chegou até a falar sobre isso. E eu disse, imagina, né? Até vinha a senhora aí fazer o pedido. É. E naquela época... Né? Não é pedir, né? E naquela época também veio a mensagem, né? Falou, ainda não é tempo, né? Então, acho que isso é interessante. Então, essa oportunidade de estar aqui, a gente está conversando, né? Depois, enfim, faz a publicação do vídeo, tem um espaço para os comentários, para as pessoas interagirem e terem um acesso também a perguntar, né? A falar, mas como é que é essa experiência? E às vezes a gente fala assim, é dentro do simples natural. Mas, e eu já falei isso, né? Estou repetindo agora, acho que isso é importante falar, que nem sempre a gente consegue manter a constância, né? Talvez a senhora, a Luísa, tenha mais facilidade de manter a constância. Eu sei que para a senhora são anos e anos de trabalho, mas eu gosto dos relatos como a Silvia trouxe, né? Às vezes a gente dá aquela escorregada, né? Opa, peraí, deixa eu me reaprumar. Então, acho que isso é fundamental, né? Para mim, estar com vocês, estar no História Encantada, estar aqui no Além dos Voos, me permite falar, opa, pera lá, não é assim, né? Deixa eu me aprumar, me atinar. Lucas, eu acho não, dentro do que eu sinto, né? A constância que cabe à mente, né? Porque a permanência está no coração. Eu desconheço, né? Um ser que esteja dentro do que é a tridimensão, aí seria uma hipermistificação, dizer que ela está permanentemente alinhada, permanentemente. Não. Sim. Durante o dia existem vários momentos que você sai, né? Ok, eu escrevo desde sempre, né? Isso quer dizer o quê? Que eu estou eternamente? Plena? Claro que não. Mas o que eu estou tentando dizer, nem tanto trazendo para a senhora, né? Nem tanto para a Luísa ou para a senhora. Eu quero dizer assim que se você se permitiu, sem querer, óbvio, não foi uma coisa, peraí, deixa eu escorregar aqui nessa casca de banana. Mas se você escorregou na casca de banana, eu gosto muito do que o viajante ele trouxe, numa dessas escorregadas que eu teve, caiu, levanta-te.
né? E essa oportunidade que a gente tem de estar permanentemente, né, aqui em contato e se manter alinhado, se manter dentro do propósito. Então, talvez para quem esteja ouvindo pela primeira vez, né, que esteja entrando aqui no Além dos Voos, fala assim, isso é para monge zen budista, quando não é, né, para todos nós. E todo mundo no dia a dia, tem suas cascas de banana, escorrega, e é a oportunidade de voltar e ter acesso ao conteúdo, de estar aqui numa constância, né? Como a senhora falou, é como escovar os dentes. Né? Muita gente esquece de escovar os dentes às vezes. Então, ter a constância de acordar aqui, opa, pera lá, vamos, né? De estar nessa sintonia, né? Dentro do propósito de cada um. Né? Dentro do propósito de cada um, mas de estar dentro dessa sintonia. Né? E lembrando sempre, né, dentro do que é todo o propósito em relação a transpormos, né, para 5D, alguns voltando para casa, alguns não querendo ir, né? São inúmeros meios, né, em um caminho. Então, independente de filosofias, religiões, mentes, o propósito ele existe, né? A passagem da Terra pode demorar bastante tempo, que quer dizer que é preciso um número de seres estarem no coração, sem nenhuma, novamente, filosofia de alguma coisa, religiosidade, cultura e por aí vai, né? Então, esse desmistificar, né? Que eu acho que foi uma base do começo do trabalho lá nos anos 80, ele é... E você encontra algumas barreiras, né? Porque não é nosso intuito ir de encontro a religiões, culturas, de novo, filosofias de vida. De jeito nenhum, é um somatório, né? E o somatório do pulsar do coração. Esse texto, inclusive, esse tópico lá atrás, né, voltando no HE, ele tem esse sentido de fazer essa provocação. Né? A gente não está aqui de passagem, né? Tem um propósito nessa vinda aqui, né? Nesse momento, de estarmos nesse momento, que não é um momento qualquer, né? Dentro do estreito que se estreita, dessa vivência que a gente tem vivenciado, né? Aqueles que estão prestando atenção, estão com um olhar para isso, estão vendo essas mudanças que estão ocorrendo, essa aceleração que está acontecendo. Então, acho que é muito importante esse olhar, voltar para si, né, e se permitir estar no coração. Então, falando disso, né, essa provocação desse primeiro tópico tinha muito a ver com isso, né, de olhar para si mesmo, né, de olhar para o espelho, né, e se ver, né, o que muita gente evita o espelho, né, é difícil às vezes encarar o espelho, e é muito importante você encarar o espelho, né, com todas as suas qualidades e também com seus pequenos ou grandes defeitos que cada um tem. As sombras que todos nós temos, né? Então, acho que isso também é muito bacana, acho que a gente tem essa oportunidade de fazer esse exercício, né, particular, mas em conjunto, né? Cada um fazendo o seu próprio, mas em conjunto. Então, acho que isso é muito bonito, né? Muito, muito, muito bacana. O compartilhar, ele de novo, embora em alguns e em vários momentos irão existir divergências, né? Mas dentro do que é conduta, o respeito, é maravilhoso, né? Compartilhar sem palavras também. Você já falou sobre isso, mas eu vou, para fazer vamos dizer, um resumão, vamos dizer assim, o que isso trouxe e traz para a sua vida, a História Encantada e toda esse, pode dizer, reencontro de si, não sei como dizer.
Eu vou dizer que eu sempre, né, antes de História Encantada, antes do ter iniciado no Reiki, até o motivo pelo qual eu me iniciei no Reiki, é uma pergunta que sempre me inquietou, tá, a gente veio para cá para quê? Né? Qual é a razão? E essa descoberta do propósito, né, do meu propósito, essa jornada para descobrir isso, né? Isso vem lá de trás. Né? A História Contada foi em 2009, a iniciação em Reiki também foi em 2009, mas isso vem lá de trás. Mas por que eu estou contando isso? Né? Para essa inquietação e esse momento de iniciação em Reiki, a entrada dentro do História Encantada e a vivência do História Encantada passa a fazer sentido, né? Para mim, o olhar para o todo, é o completo, né? Não o copo meio cheio, é o copo na sua plenitude. Né? Então, ter a oportunidade de estar no História Encantada, de estar aqui no Além dos Voos, a oportunidade de me ver por inteiro, né? De me sentir cumprindo aquilo que eu vim fazer aqui, né? De me ver dentro da realização do meu próprio propósito, né? Eu não vim, eu gosto de falar isso, né? Não vim aqui para passear, né? Ok, é legal, tem muita coisa bacana dentro do tridimensional, né? A fala da Senhora da Terra, quando ela coloca, né, um parque de diversões, é legal andar de montanha-russa, ok, mas é só montanha-russa? Né? É só o parque em si? Não. Então, essa inquietação, né, e ela foi preenchida e trazida, e um autoconhecimento e um conhecimento dentro do que é o História Encantada que me fez me sentir pleno. Então, a sensação de plenitude, né, de estar dentro daquilo. Então, quando você está feliz, quando você está alinhado, quando você se sente bem, a sensação não tem descrição, é muito bom, né? Então eu tenho uma colocação, é uma besteira, né? Óbvio, é uma bobagem, mas eu falava há muitos anos atrás, que quando eu estava emanguaçado, né? Quando eu estava bêbado, eu me acessava a minha consciência, né? E eu lembro de ter tido isso com a senhora algumas vezes, né? Falando, não, você não precisa fazer, tá emanguaçado para ter acoplar da sua consciência, né? Ela tá aí, né? Do seu eu superior. Então, essa é uma forma de acessar isso sem dizer assim, como eu fazia no passado, né? Agora estou conseguindo ver o todo. Então, ao você estar na sua plenitude, você consegue ver o seu próprio todo. Não estou dizendo todo do outro, todo do colega do lado, não. Mas o seu propósito, a sua missão, a sua visão. Então, estar dentro do História Encantada me permite isso, ter essa plenitude. Eu acredito que dentro da DAE, e dentro do Reiki, na realidade, você sempre teve uma sensibilidade muito grande, né? Lembro que aos 3 anos a chuva estava caindo e você olhando para as estrelas e mal falando, né? Vim de lá, né? Então você tem uma sensibilidade, isso não quer dizer que quem não tem acesso, tá? Mas eu vou novamente noticiar algo aqui, porque eu acho interessante não é interessante, é um ponto vivo o seu depoimento, dentro, com todo respeito, aqueles outros que não irão falar, você diante do trabalho que ocupa, dentro do que é a dimensão, para mim, pessoalmente, é uma demonstração de fé e confiança imensa. Ou seja, você não está se encobrindo, você é uma pessoa, novamente, dá palestras aqui, ali, por aí, não tem nada a ver com esse lado, tá? É totalmente diferente, são coisas bem tridimensionais e se expõe. Então, gera em mim, sim, uma alegria e uma admiração pelo ser que você é. Eu agradeço muito as palavras da senhora, mas
eu não consigo ver de outra forma, né? Novamente, eu vou falar as palavras, vou repetir as palavras do viajante, é dentro do simples e natural. Está aqui, está no propósito, está naquilo que a gente veio fazer. Mas o que eu quero dizer... Não, eu entendi o que a senhora está falando. Eu vou acrescentar um pouco mais. Dentro da sensatez e lucidez que você tem, dentro do diâmetro do trabalho seu tridimensional, que é imenso, você dá um depoimento tanto no trabalho, tá? Que não tem nada a ver com HE, tá? Como aqui e agora, dentro da sensatez e lucidez. Então, isso é muito incentivador, encorajador, tá? Muito rico. É simples e natural? É simples e natural. Ou seja, você mostrar, eu tenho sombras, eu não tenho constância, todos nós temos, tá? Mas eu, na minha idade, aos 65, sou uma pessoa, vamos dizer assim, pública, tá? É diferente, as condições e situações são totalmente diferentes. É esse aspecto que eu estou levando a você agora, tá? Então, realmente agradeço. Me emociona. Eu falo para a senhora que a gratidão é recíproca, óbvio, e eu penso que não poderia ser diferente. Para mim, não poderia ser diferente. Eu falo isso por quê? Porque eu me sinto, novamente, pleno de estar aqui. E, por melhor que eu gosto da palestra, eu gosto de fazer o trabalho que eu exerço dentro do tridimensional, enfim, me realizo fazendo as coisas que eu faço, mas quando eu pego o avião, que nem eu peguei na quinta-feira vindo para aqui, para São Paulo, né, voltando aqui para a Serra da Cantareira, falando assim, tá, é legal, mas cadê a camada que está aqui em cima disso? E a camada que está em cima disso é exatamente estar aqui no História Encantada, aqui dentro do Além dos Voos, que é o que vai além. Eu gostei da frase que eu li aqui do Arthurzinho, que para mim foi muito bacana, que é o que vai além, né? É se sentir na plenitude, isso não tem preço, né? Não é dar palestra para 100 pessoas, 200, 1000, whatever, não importa. Ter essa questão do parque de diversões, descer a montanha-russa é legal, mas não é só isso. E ao perceber que não é só isso, isso traz né? Não tem descrição para isso. Não tem. Realmente é o sentir, né? E é o sentir assim e o sentir horizontal. Né? Então é um sentir bem pleno. Sim. Então vamos lá. É muito bom quando, mesmo que você tenha suas escorregadas, você receber às vezes uma mensagem do viajante trazendo, né, uma outra colocação para... Então, as escovadas que você fala. As escovadas. Então, não são leves, não são tão... Não. São educadas, né? Mas acho que é isso que traz, acho que, essa percepção de ajustar no trilho e seguir o caminho dentro do estreito que se estreita. Então, isso é muito bom. Né? Só tenho realmente a agradecer pela oportunidade dada e por aceitar a oportunidade, né? Tem muita gente que recebe a oportunidade e fala, não quero não, sai, vai para lá. Tem que querer também, né? Dentro da lei do arbítrio você tem que querer, né? Não adianta ter a oportunidade, olhar lá e fechar a porta. Não quero isso não, vai embora. Não é assim. Pode dizer que é um se perceber, né? É um perceber, um auto-perceber. Sim. É um se perceber, é um se perceber e o se permitir, né? Porque é muito importante que para você se perceber, na minha percepção, né? Eu tenho que me permitir, porque tem muita gente que não quer se perceber. E isso é uma decisão, né? Você toma ela de uma forma consciente ou inconsciente, fala, não, eu quero me perceber, eu quero me sentir pleno. Essa é uma decisão que é tomada.
né, de cada um, né, dentro, novamente, do arbítrio. Você pode falar, não quer, e não buscar. Isso, para mim, é muito, muito importante, porque, novamente, traz uma plenitude. Né? Então, esse se perceber, me permitindo perceber, ele é importante, que traz essa plenitude. Que bom. Quero te agradecer, tá? Gratíssima. Me comove, sim, da emoção, e que os corações pulsem. Te agradeço novamente. Te agradeço, Lu. A todos da HE, a todos que estão nos vendo. Discordem, concordem, de novo, se bater, ótimo, tá? Vamos essa soma de pulsar de corações, né? Eu queria agradecer também a senhora, queria agradecer a Luísa, que fez aí as perguntas, né? E eu queria falar para quem está nos ouvindo, né? Desligar um pouco do ruído do dual, né? Do tridimensional, e se percebendo, né? Ouvir a frequência, ouvir às vezes o que a Tereza traz aqui, que outras pessoas trouxeram aqui dentro do Além dos Voos. Se perceber, é um percurso muito individual, pode ser feito aqui no coletivo, mas é um percurso individual que é a permissão sua. Então, você ouvindo isso, como é que isso bate aqui dentro? Né? Como é que isso ecoa? Né? Ecoa dentro, né? Com esse ecoar, é um ecoar que faz sentido, e acho que é independente, novamente, de uma religião A, religião B, né, de uma crença, mas é essa permissão, esse ecoar para essa vibração, né? Então, acho que isso é muito, muito bonito. Então, convido vocês a se alinharem, a ouvirem esse fine-tune, né? Quando tem aquela fantasminha na televisão que se ajustava um pouquinho e sumia, né? E ficava, né? É um pouco disso, né? Então, pelo menos para mim, né? Então, acho que é esse convite que eu faço, né? Para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, nessa edição de hoje do Além dos Voos. Então, um beijo no coração de todos vocês. E se precisarem, sempre estou à disposição. Tá bom? Gratíssimo. Acho que é isso. Acho que vocês têm mais alguma coisa a adicionar. Não. Então, acho que é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Namastê. Corações pulsem.